aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, feche os olhos. Vamos falar com o Senhor mais um pouquinho. Grandioso Deus e poderoso Pai. Pai, te apresentamos aqui, meu Deus, diante do Senhor. Mais uma vez, meu Deus, para poder ouvir a tua voz. Pai, eu peço, Senhor, neste momento, Deus, que o Senhor fique à vontade no nosso meio. Pai, que o Senhor possa ficar à vontade para fazer tudo aquilo que é do teu agrado. Papai, é do teu agrado, Deus, que a sua vontade se cumpra na vida de cada um. Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor me dê sabedoria para poder falar aquilo que é da vontade do Senhor. Pai, que eu possa diminuir, ó Deus, mas Pai, que o Senhor venha crescer novamente. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Paz seja convosco. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Ô irmãos, eu estava falando sério, passou ali, me deu um abraço. Deus sabe que eu estava precisando. Então é o seguinte: falar de Jesus é fácil, graças a Deus. Mas falar de mim é difícil. Por que é difícil? Eu estava falando com ela assim. O pastor me pediu para poder estar pregando hoje de missão, e eu dei ele um testemunho. E ele falou assim: irmão, o que é que você fala? Aí eu disse: ai, não gosto de falar de mim, não gosto. Sabe por quê? Porque eu estou morto, viva Jesus na minha vida. Só que é bom a gente olhar para trás. Quando a gente está em casa, não é bom a gente refletir o que Deus fez. Só que quando eu começo a olhar, irmãos, misericórdia, eu fico com vergonha. Imagina para falar, não gosto. Mas Deus é testemunha, tem que falar, vamos obedecer Ele, vamos falar, amém? Hoje eu vou ler uma Bíblia, numa versão diferente, uma versão que a Poliana gosta muito, eu também, que é a Viva. Eu trouxe a outra, porque eu ia lá, se eu soubesse que era o Jeremias, eu tinha subido lá em cima falar com ele, mãe a Viva, amém? Nós vamos abrir em 2 Timóteo, um versículo bem conhecido, 2 Timóteo 4, versículo 2. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Vocês vão entender por que eu estou lendo esse versículo, por que eu preferi a Bíblia. A Bíblia que eu tenho é que o pastor gosta, Almeida corrigida, mas eu amo essa versão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que pregues insistentemente a palavra de Deus, em todos os momentos, em todos os... Repete de novo, irmão. Que pregue insistentemente a palavra em todos os momentos. Amém. Sempre que estiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for, corrija, repreenda, estimule, faz o bem e esteja a todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Olha que interessante. Legal, né? Não é? Por que eu fiz questão de ler essa versão da Bíblia aqui? E não a tradicional. A outra, o sentido é o mesmo. Mesma coisa. Só que, na outra, às vezes a gente lê, a gente fica umas palavras ali, uns ou outros vão no dicionário. E essa aqui é a versão dela. Eu vou dizer assim, a mais popular. Então todos conseguem entender. Amém? E para vocês entenderem por que isso aqui, o que Deus me pediu para falar, nós vamos voltar um pouquinho no passado. Quantos aqui lembram quando a passagem do ônibus Santinho era R$1,10? Guilherme, vocês dois nem levantam a mão, vocês não estavam, afinal nem tinha você ainda, né? Quantos lembram aqui? Quantos anos tem mais ou menos? Uns 24, não é? 24 anos, exatamente isso. E tem 24, eu tenho 29 anos de convertido, mas tem 24 anos que Deus mudou a minha vida. Não pergunta o restante não, tá, igreja? É aquela que você está tomando posição, vamos dizer assim, até Jesus entrar de fato na minha vida. Como é que Jesus entrou na minha vida? Seguinte, irmãos, eu vinha na igreja, eu já era convertido, muitos conheceram meus tios, meus primos que tiveram aqui, muitos queriam me batizar. E o que eu queria que me batizava, não batizava. Até eu subir no cantinho do altar e falar com o pastor Alcim. E ele falou comigo assim: eu batizo você. E naquele dia mudou toda a minha família.
Hoje vocês conhecem minha família, eu posso dizer, minha família está voltada ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E chegou um dia, estava desempregado. E nesse desemprego a gente passa dificuldade, né, pastor Adilson? E eu tinha R$1,10. E eu ia procurar emprego, lógico. Estava desempregado, você procura emprego, não é? Orei e falei com o Senhor, subi no monte, vou procurar um emprego. E na hora que eu vou procurar um emprego, vou ou não vou? Eu não fui. Tinha culto. Aí eu falei assim, não, eu vou na segunda, sexta-feira. Fui não. Deixei para ir segunda. E quando eu entro naquela porta, aquela portinha estreitinha que tinha, Deus falou comigo, quanto você tem? Eu estou sem R$1,10. Ele pega seu R$1,10 e me entrega tudo de oferta. Sabe o que eu falei com o Senhor? Senhor, é tudo que eu tenho para comprar emprego. A minha mãe foi embora de casa. A minha esposa está voltando para casa da mãe com o filho. Eu não tenho que comer dentro da minha casa. A sua palavra fala que o justo não mendiga um pão, mas eu não tenho comida na minha casa. E o Senhor está me pedindo muito dinheiro para me procurar um emprego. Reparem não, irmãos. O Adilson não conhece. Tem certas coisas com Deus. Ou você é ousado, não é atrevido, é ousado. Ou você não é. Eu sou ousado. E eu falei para o Senhor ali no corredor: Senhor, tem certeza que o Senhor está me pedindo isso? Me pede qualquer coisa. Como é que ele me pediu outra coisa? Mas eu não tinha. O que eu tinha era R$1,10. E com muito custo, eu brigando ali na cadeira com o Senhor, eu fui lá, peguei o envelope, peguei a caneta. Talvez alguns vão lembrar, irmão Neils. Peguei a caneta do irmão Neils. Ele me olhou. O que foi, irmão? Eu falei assim, nada. Escrevi. Coloquei meu nome e subi no altar. Só que na hora que eu subi nessas escadas aqui, irmãos, esse foi o Jefferson subindo no altar. Passei nesse corredor, nunca vi esse corredor da igreja tão grande. E quando eu cheguei, eu parei. Eu falei assim, Senhor, é tudo que eu tenho. O Senhor é o primeiro quando eu levanto e quando eu deito. Que o Senhor seja o primeiro também nessa oferta e subir. De coração limpo, sem ter peso de entregar. Que muitas das vezes a gente entrega com peso. E quando eu subi, eu passei, depositei, era um casofilaço de madeira, ficava aqui, desci. Ô, irmãos, para vocês entenderem o que é uma oferta de coração, hoje, já tem mais de 9 anos que eu tenho minha empresa própria. Desses 24 anos eu não conheço a palavra desemprego. Nesses 24 anos eu trabalho para 3 multinacionais. Tem a quarta querendo me contratar. As empresas brigam para me contratar e eu escolho. Eu tive lá no Adilson, estava comentando com ele. Sabe o que é escolher, irmãos? Vou te dar um exemplo. Ô, Graça, eu sei sim aqui, tá? Eu tenho esse pão e eu tenho esse aqui. Quando você é sorteado, você entregue, é o que está ali, esse é o seu. Se você tivesse a opção de escolha, talvez você queria a couve. Talvez você queria um pão pequeno, talvez a rosca. Isso é escolher. E eu trabalho para as empresas. Eu falo assim, não, essa eu não quero trabalhar, eu quero aquela. Essa eu não quero, eu quero aquela. Sabe por quê? Porque eu tive coragem de passar nesse altar e entregar tudo que eu tinha. Muitas das vezes a gente fala de missão, irmãos, e a gente acha assim que é algo, eu vou ter que sair pregando, descer comigo, juntar com a graça e andar nesse santinho. E eu vim para falar de uma missão diferente. Já falei de uma missão de oferta. Agora eu vou falar da missão que está na sua mão. Que missão que é essa que está na sua mão? Tem alguns irmãos aqui que eu pedi licença e perguntei a ele, posso falar com você? Eles disseram, pode. Eu tenho certeza? Ele tem. Então vamos lá. Missão que está na nossa mão. A primeira é ofertar. Você pode ofertar. Mas como você oferta? O objetivo é só? O objetivo é almas. É lindo ganhar um presente, mas maravilhoso é ganhar almas. Salvo é aquele que ganha almas. Muitas das vezes, eu lembro antes que não tinha isso. E fazia fila até lá atrás, lembra? Missão. Irmãos colocavam ofertas maiores do que dízimo.
Eu já vi testemunho de irmãos chegando perto do irmão, na missão eu faço isso. Almas. Quem ganha a alma sabe o é. Mas vamos para outra missão, que é a missão do ID, não é verdade? Vocês poderem entender por que o Gerson não gosta de falar do passado. Irmãos, quando Jesus entrou na história, agora mudou. Tem como? Pensa comigo. Quando você tem algo que você tem demais, o que você faz? Conta para todo mundo. A gente fala, pastor Adolfo. Se você tem uma situação muito abastada, você vai lá e faz, e compra mesmo. Não, eu compro porque Deus me deu, e fala. Sabe por que você fala? Porque você tem. Assim é Jesus na nossa vida. Ou você tem ou você não fala. Eu não vou dizer nem que não tem, é você não fala. Porque a gente só fala o que tem. Vamos lembrar de Pedro. Pedro está andando, aí está no tempo Formosa. Você me dá uma prata de ouro. Não, isso eu não tenho não, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Levanta e anda. Não é? O que Pedro tinha? Jesus. O que nós temos que ter todos os dias? Jesus. Estava eu numa festa, na casa da irmã Corina. Estou citando nomes que muitos aqui conhecem. Aí tinha um irmão lá, esse eu pedi licença para falar dele, para pedir licença para falar do passado. Tomando uma. Você sabe o que significa? Irmão Wander, diácono hoje, homem de valor, líder do grupo de homens. E eu lá sentado, esse homem veio com uma. E aí, você não deve não, né? Eu disse, não. Posso falar com uma coisa? Pode. Queria ser igual você. Meu sonho é ser diácono. O cara estava bebendo, uma festa. O sonho dele era ser diácono. Só que ele falou para um que é doido, para um que por costume pega isso aqui dessa palavra e prega, seja tempo ou fora de tempo, seja qual for o ambiente, quando eu tenho oportunidade eu falo. E eu virei para ele, em breve, você vai ser um diaconato lá naquela igreja, melhor do que eu fui, do que eu era na época. Ele me olhou, mas será? Eu falei assim, vai. Sabe o que eu fiz? Próxima ceia, eu estava aqui, ó, com a bandeja na mão. Deus, estou representando o Wander. Recebe em nome de Jesus. E servir a igreja inteira a ceia. Deus, esse é o Wander. Pai, estou pedindo o Senhor perdão pelos pecados dele. Pai, salva aquela vida. Pai, o sonho dele é estar na sua vontade, Pai. Fiquei um ano orando por Wander. Hoje, o Wander é o diaconato. Líder de grupo de homens. Missão que estava na minha mão. Ou faço ou não faço. Irmão João, o sonho da Aparecida, alguém fosse lá visitar o irmão João. Aí chega o Jefferson, ela me abraça no final do culto. Oi, irmão, meu sonho, visita meu marido, chama ele. Eu olhei assim, amém. Saí daquele culto, passei lá na casa, parti no portão. Imagina um homem grosso. Foi. Você que é o João? Sou eu. Eu vim te fazer um convite. Que convite é esse? Eu quero que você vá na igreja. Mas quer que você vai hoje? Hoje não dá. Então nós vamos domingo que vem, eu passo de perto. E ele me olhou. Tá bom. Hoje, quantos aqui conhecem o diácono do irmão João? Missão que está na nossa mão. Muitas das vezes a gente olha a missão que está na vida do irmão do lado. A gente tem que olhar a missão que está na nossa mão. Aquilo que é para nós fazer. Só que isso, irmãos, vai muito mais além. Sabe? Sexta-feira, quinta-feira agora, deu tudo errado. Eu estava lá na cidade de Matosinhos. De repente eu olho para uma balconista e estou vendo que ela está frita. E eu olhei para ela e falei, Deus, o que está acontecendo? Tudo deu errado hoje, o que foi? Fala comigo. Ó Senhor, você acha que eu te trouxe aqui para quê? Eu falei assim, para pregar para alguém, mas me mostra para quem? Aí fiquei assim, vírgula. Fui mesmo. O que você tem? E comecei a conversar. Ela não falava nada. Eu falei assim, deixa eu te contar uma história. Posso? Pode. Minha mãe está com câncer. E está mesmo, Deus. Está fazendo tratamento, está difícil. E sexta-feira passada, eu descobri que meu irmão está com câncer. Na língua e na próstata. E eu sou mais velho. Todos os meus irmãos só sabem me ligar. Só que eles esquecem que eu também tenho sentimento. Que eu também tenho emoção, mas eu tenho que se curar de todo mundo. E tem 1 ano e meio que eu perdi meu pai. Na mesma situação.
Só que todo mundo vem e coloca em mim. E eu subo para o monte e coloco no Senhor, porque o fardo dele é leve. O fardo dele é levíssimo. Eu chego, Senhor, está nas suas mãos, eu entrego e acabou. E eu comecei a olhar e falar para ela lá que morreu. E quando ela começou a chorar, aí eu falei assim, agora eu falo. Agora eu vou falar de Jesus. E eu comecei a falar de Jesus para aquela moça. Ela ia suicidar à noite. E ela me olhava e ela não acreditava, pastor. Ela ficou assim, poxa, te dar um abraço, você deve. Aí eu abracei ela, orei para ela, falei com ela que Jesus te ama. Você tem noção do valor que você tem diante de Deus? Não importa se o seu esposo não gosta, não importa se seu pai e sua mãe não gostam, quem está falando com você, o pai e a mãe não gostavam. Ninguém gostava de mim. Hoje eu brinco sério mesmo, sabe? O pessoal que gostava muito de mim, sabe como é que eles me corrigiam? Com a panela de pressão na cabeça. Era assim que eu apanhava. Meu pai, quando ele pegava leve, ele batia do lado da fivela e todos os meus irmãos que faziam qualquer arte, eu que apanhava no lugar deles. Eu sei que tem justiça. Só que eu sei que Jesus é justo. E eu comecei a falar para aquela senhora. E ela chorou, e ela me abraçava. E ela, jovem, eu estou sentindo uma paz. Você aceita Jesus? Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus te mudar. E ela me olhava, eu vou deixar. Mas aceita isso. Ela, eu vou deixar. Aí você acha que eu saí de lá e deixei ela quieta? Conheço o superintendente lá dos Matosinhos. Fui lá na igreja, estava trabalhando, irmãos. Eu podia dar todas as desculpas do mundo para orar de serviço, pastor Adilson. Sabe qual é o meu maior serviço? Pregar o evangelho a toda criatura. Não tem serviço melhor do que esse. Não existe renda que pague isso. E eu fui lá, falei com o pessoal da igreja, falei como era, levei, mostrei ela naquela igreja, porque ela não pôde sair. Chamei o proprietário da loja que eu atendo, fulano, deixa eu levar ela lá. E não sei o que, está assim, olhando, não tem jeito não, é difícil assim que tudo tem jeito quando se tem atitude. Por que eu estou falando isso para vocês, igreja? Muitas das vezes a missão está na nossa mão. E a gente quer que o pastor faça. Não, o pastor Adilson é chamado para isso. E eu fui chamado para quê? Para cumprir um vídeo. Vídeo com todo mundo, pregar a toda criatura. Na versão viva, pregar a todas as pessoas. Nós temos opção, irmão, de pregar ou não. A gente não prega porque a gente não quer falar. A gente tem vergonha. Eu ganhava passe, pastor Adilson. Minha família toda espírita, parte de pai. Até uns 14, 15 anos, eu não sabia o que eu tomava um remédio, por exemplo. Sabe qual remédio eu tomava? Eu entrava para dentro do quarto, entrava meus 2 tios e manifestava ali aquele enxurro e sarava tudo e vida que sempre. E a vida toda destruída. Revoltado de tudo quanto é jeito. Mas um dia, eu deixei minha vida mudar. Como eu falei com vocês, em 24 anos, eu tenho 29. Eu fico me perguntando o que eu fiz nesses 5 anos, pastor Adilson. Eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha. Mas daquele dia em diante, eu nunca mais deixei de falar. Daquele dia em diante, a palavra de Deus cumpriu. Jorrou o rio de Jaguari. Alguém consegue parar um rio? Pastor Adelson pegou outro dia. A gente é rio ou represa? Represa, a água é represada, parada. E o rio? A água contínua. Não para. A gente é rio de Jaguari, irmãos. A gente tem que deixar. A gente tem que deixar e fazer diferença. Quer ver? Quantos lembram do irmão Almendes? Poucos. Outro dia eu estava lá pregando para ele. Está indo na igreja, mas não está vivendo. E eu chego lá e falo, irmão, a Cida chegou lá. Lembra do irmão João? Fui lá nele, Almendes, vim te falar uma coisa, o que foi? Deus quer mudar a sua vida. Que ele está assim, irmão, eu lembro daquela célula que você fazia na minha casa até hoje. Irmãos, a célula normalmente foi a primeira que quando começou. E eu fiquei olhando para a cara dele, é mesmo, Almendes? Ele é. Então vamos fazer o seguinte, Almendes, deixa Jesus voltar na sua célula, deixa Jesus entrar de novo. E eu comecei a falar para ele, mas será? Eu falei assim, Almendes, Jesus é especialista em fazer algo melhor do que ele fez no passado. Ele nunca faz igual. Talvez, irmãos, muitos me veem ali sentado, meu pastor, sabe todas as coisas. Irmãos, mas está aqui um homem, só Jesus na causa, é só Jesus mesmo. Nunca aceitei fazer a mesma coisa. Nunca aceitei andar do mesmo jeito.
Sempre procuro melhorar. Se eu melhoro aqui, eu quero melhorar lá. Se eu melhoro lá, eu quero chegar. Aí eu melhoro mais ainda. E assim vai sucessivamente. E eu falei para ele falou assim: e se for para você ir em casa fazer a ceia? É só você me chamar. Missão que está na nossa mão. Se ele me chamar, eu vou. Irmãos, eu preguei. Estava comentando com o pastor Adilson. Tem 7 amigos meus. Alguns vão conhecer. Quantos conheciam o Lampião aqui no bairro? Isaías. O irmão ali, ó. Pastor hoje, né, irmão? Pastor. A Graça também lembra. Quantas vezes eu peguei aquele homem bêbado, os dedos do meu carro todo sujo, e preguei para ele. Hoje ele é pastor. Outro dia ele me chamou lá na igreja dele para pregar lá. Avisou o pastor, claro, para ir debaixo da mesa. E ele falou assim: irmãos, está um aqui, ó, que eu aceito pôr o dedo na minha cara e falar o que ele quiser. Nunca me discriminou, mesmo quando eu estava bêbado. Tem um que anda aqui em Neves com o cobertor arrastando pelas ruas. Quantos conhecem? Quantos já viram? Peguei ele semana passada, pus dentro do carro. O carro estava limpinho, incrível. Incrível. É só limpar que Jesus foi na prova. Pega ele, prego para ele, pastor Augusto, falou assim: Jesus. Aí eu já tinha passado o carro, eu parei. Sabe por que eu parei? Tem uma passagem bíblica e nós devemos viver ela. Se você sabe fazer o bem, não faz. Comete pecado. E o pecado nos afasta de quem? Aí eu falei: nem derrete. Fiquei esperando ele. Se ele passar, eu pego. Olha o trevido, olha você ver, sangue de Jesus tem poder. Aí ele passou do meu lado, me olhou. Aí eu abri, ele chamei ele e falei: irmão, entra aqui. Mas ninguém me dá carona. Eu falei assim: aí tá um detalhe, você está acostumado com ninguém. Eu não sou ninguém, eu sou o Jefferson. Entrei. E coloquei. Irmão, estou todo sujo. Assim, o que tem? O carro a gente limpa. E coloquei ele dentro do carro. E na hora que ele entrou, eu fechei a porta. Aí eu comecei a pregar para ele: deixa Jesus entrar na sua vida. Ele pode te mudar. Se é desviado, eu te conheço. Eu conheço a sua família. E fui falando para ele. Chegou num certo ponto, ele está assim: para o carro. Aí eu: por quê? Porque eu não quero Jesus. Você está fazendo certo, mas eu odeio os crentes. Sabe por quê? São a maioria deles que me rejeitam. E aí, talvez alguns vão lembrar. A filha do Adilson fez o teatro. E eu me vesti de mendigo, com a roupa de diaconato por baixo. E quando eu entrei nessa igreja, o mais recebido, até a entrada, até aqui foi um empurrão. Não entra. Não vem. E eu sentei aqui nesse altar aqui, ó. E peguei um abacate e comecei a comer um abacate. E muitos no culto ficaram assustados, porque não me conheceram. E todo mundo olhando aquela cena. E quando eu saí, só teve um irmão que correu atrás de mim e me ofereceu um prato de comida. Um irmão. E esse irmão tomou um susto. Porque na hora que ele me procurou, ele viu que era ele. Ele disse assim: irmão, a minha vida mudou hoje. E eu falei assim: então, graças a Deus, já valeu a pena. E quando voltamos lá no culto da noite, me empurraram de novo. Não queriam deixar. E com muito custo, subi no altar. E na hora que eu subi no altar, juntou a Lourdinha, a Thaís, as outras irmãs, e começaram a limpar. E a igreja, quando foi vendo que foi sair na roupa ali de dentro do diaconato, muitos começaram a chorar. Porque não sabiam que estava fazendo o membro da igreja. Muitas das vezes, irmãos, a missão está na nossa mão. Só que é fácil eu querer que o outro irmão faça. É fácil eu querer que a Lourdinha faça. Difícil é eu assumir a minha posição de servo e ir lá e fazer. Muitas das vezes a gente quer que o outro faça. Nós temos que fazer. Não deixa para o outro fazer, mas vai e faça. Se você sabe fazer, faça. Não comete pecado, não, irmãos. O pecado só nos afasta de Deus. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Eu era muito ignorante. Até hoje tem hora que eu fico assim: Jesus, como é que o Senhor coloca o Espírito Santo comigo? Porque eu falo assim: eu sou terrível, irmão. Minha mãe fala: você mudou em quê? Porque você nunca bebeu, você nunca fez isso, mas você, quando você põe algo na cabeça, ninguém tira aí, ninguém tira, só o Espírito Santo. Porque eu sou assim: se eu tiver que bater a cara lá naquela Kombi que está ali na porta da igreja, eu vou bater a cara nela. E Jesus respeita a livre-arbítrio, eu vou bater a cara para me entender que eu estou errado. Sabe por quê? Mas tem uma coisa: eu tenho decisão. E hoje nos falta isso, irmão. A gente tem que ter decisão. Aonde eu estou na cabeça de servir sem, representando o irmão que estava bêbado. E não é só ele.
Certo dia bateu um outro lá em casa. Incrível, né? Todos diáconos, graças a Deus, glória a Deus por isso. Deus sabe todas as coisas. Bateu um lá em casa. Por que você está aqui? Não está, não, ele deve estar à noite. Irmão Arno, 8 anos orando para ser diácono. 8 anos. Quantos anos, igreja? 8 anos. Ô irmão, meu sonho é ser diácono. Aí bateu lá em casa, revoltado, eu vou sair da igreja. Eu olhei, pus ele para dentro de casa. Vem cá, irmão, senta aqui. Sentei ele. Desabafa, fala tudo que você está com vontade de falar. E ele desabafou. E eu, o que nós lemos na palavra? Pacientemente. E eu ouvi pacientemente. E na hora que ele acabou, eu falei assim: terminou. O que você tem para falar? Eu só quero orar com você. Ele me olhou. Só isso. Aí sabe qual foi a oração que eu fiz para ele? Senhor, o Senhor conhece a sua igreja, Pai? Poucos trabalhadores, Senhor, está na sua palavra. Eis aqui um trabalhador querendo trabalhar, Pai. Na sua igreja tem vaga. Chama ele. Toca em quem tiver que tocar, Deus. Vocês acham que eu não cheguei aqui? Eu conheci o líder da igreja, o líder do diaconato. Você acha que eu não quis chegar perto dele? Disse assim: vou usar o irmão Wilson. Ô irmão, teu irmão, isso, benção pura, chama ele. Você não acha que eu não queria, não? Mas eu ia estar avançando no sinal. Fiquei 6 meses orando e jejuando para Deus, chamando o irmão Arno. No dia que ele foi consagrado aqui, Deus é testemunho, eu chorei mais do que ele aqui. Sabe por quê? Porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é você querer fazer e talvez você não tenha aquela oportunidade. E eu sou assim, irmãos, eu não me ofereço para nada. Ora e pede a Deus. Todos nós aqui têm 26 anos só aqui. Eu já me ofereci para alguém para alguma coisa? Não. Mas se você chegar a orelha e Deus te mostrou você, eu me vire e apareço. Me vire e apareça porque Deus te mostrou. Eu não duvido da sua visão, não. Você também tem experiência com Deus, não é só eu não. Pastor ensina a gente aqui direto. Nós não estamos na campanha da nova aliança. Você está debaixo da nova aliança. A nova aliança, o véu rasgou para Deus falar com você. Amém. E eu cheguei para amém, irmão. Hoje ele é diácono. E você vai ver nessas coisas, irmãos, isso mexe. Por que mexe? Porque é a missão que está na nossa mão. Muitas das vezes a gente deixa para o próximo, está errado, irmãos. A gente tem que fazer aquilo que vem a nós. Está na sua mão, vai lá e faz. Está na sua mão, vai lá e faz. Entrega. Por que eu estou falando isso, irmãos? Hoje é missão. Você vai ter 2 opções daqui a pouco. A primeira é ofertar. Essa oferta pode mudar a sua vida. Mudou a minha, irmãos. 24 anos que eu não sei o que é desemprego, e todos os empregos que eu escolho, e tenho hoje eu trabalho por conta própria. 2 das empresas que eu trabalho, uma é a Tigre. Eu sou o melhor vendedor a nível Brasil em Ribeirão das Neves. O pessoal de São Paulo não acredita. Eles ficam assim, pastor: o que esse menino tem lá de Neves? Lá não tem nada. Lá no Ribeirão das Trevas, o pessoal assim. E eu olho para eles e vocês podem fazer o que vocês quiserem. Deus não me avisa, não tem jeito não. É desde 2020. Esse ano, no primeiro semestre, eu já ganhei tudo de novo. O pessoal fica assim: você não para, não? Eu falo assim: eu? Parar para quê? Mas sabe o que acontece? Estou trabalhando, não estou? A gente trabalha, fala de Deus, e ficamos com vergonha dos patrões. Ficamos com vergonha. Essa é a verdade, irmãos. Vamos ser sinceros. Muitas das vezes você tem a oportunidade de falar do seu patrão. Me dizer assim, que é o pastor Adilson. Não, mas eu vou falar com o Adilson. Não, mas não é. A gente se julga menor. Você não é menor, você tem o Espírito Santo de Deus. Deus te escolheu. Você é filho, herdeiro, co-herdeiro. Não tem nem que falar. Deus mandou. Pastor Adilson, senti falar isso com o senhor e fala. Entrega. Fala com o Senhor. E chega perto do patrão, a gente não fala, a gente fica com vergonha. Que vergonha é essa? A vergonha é maior do que Jesus? Nunca. Eu estava andando. Vocês terem noção, eu hoje entendo o que Deus me deu. Eu cheguei numa empresa. Ô irmão, quanto tempo nós gastamos daqui em Venda Nova de carro? 40 minutos? No máximo, né? 3 horas e meia para chegar em Venda Nova. No meio do caminho eu desisti. Parei o carro. Senhor, o que o senhor quer? Tem algo de errado. Tem como, Danilo? Você trabalha com Uber 3 horas daqui em Venda Nova? Eu gastei 3 horas. E eu conheço todos os atalhos que vocês imaginaram daqui para lá, por dentro de qualquer lado, lá de cima e lá de baixo. Para ter todos os depósitos dessa região. Todos os atalhos que vocês imaginaram eu conheço. 3 horas. Parei o carro. Senhor, desisto. O que o senhor quer? Fala
comigo, tem algo de errado. O Senhor está querendo alguma coisa, eu não estou entendendo. As aflições do dia a dia, a correria do dia a dia está me tirando a visão. Fala comigo, Senhor, o que é que o Senhor quer? Aí Deus veio, manso, eu quero que você pregue para uma senhora que vai estar lá. Amém, Deus, por que o Senhor não falou comigo antes? Eu até tentei, mas é tanta meta para bater, é tanta coisa, né? A gente deixa para depois, a gente passa despercebido, irmão. Por mais que você levanta meia hora e hora, mas depois a correria é tanta coisa que você passa batido. E assim, e eu oro em cima da moto, eu vou trabalhando no carro, orando, chorando, e vou. E eu passei batido. Eu falei assim, amém, Senhor. Quando eu cheguei lá na empresa, a menina olhou, mas não era tal hora? Eu falei assim, era. O que você arrumou? Eu falei assim, deixa aqui. Ela me olhou assim, e ela falou assim, fulano saiu, o outro está saindo agora, só vai ficar eu. Você importa você ficar lá do outro lado e eu ficar do lado de cá? Eu olhei para assim e falei assim, uai, não. Aí Deus me comandou, aí começou o Espírito Santo, sabe? Que começa a jorrar e você não tem como segurar a água, não. Eu estou, Senhor Deus, como é que eu faço? Chega perto dela, pergunta de mim. Aí eu fui lá, oi irmão, tudo bem? Você conhece o Espírito Santo? Quem é esse? E assim, irmãos, eu ouvi isso agora, irmão. Quem é esse? Quem é esse, irmãos? O Espírito Santo. Eu olhei assim e falei assim, nossa, eu esperava de tudo, menos isso. Eu falei assim, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos guia. Sabe quando você tem uma decisão difícil para tomar e você não sabe que caminho seguir, direita ou esquerda? Sei, é Ele que te ajuda, é Ele que te consola, é Ele. Você me perdoa, irmão, porque eu estou com tanta coisa no serviço. Sei sim, inclusive na igreja, nós estamos fazendo uma campanha de busca do Espírito Santo. E a senhora acredita nele? Meu sonho é ser batizado. Meu sonho é falar, irmão. Aí ela começou a se soltar. 20 minutos depois, irmãos, ela estava falando em língua dentro desse corpo. Eu estava no canto chorando. Falei assim, ó Deus, eu estou trabalhando agora. E eu chorando de alegria de ver aquela irmã falando em língua. Sabe por quê? Porque não tem como você segurar o que você tem. Muitas das vezes, irmão, a gente vem num culto como esse de missão. Todos os cultos para o Jefferson é no singular. É outro culto. Porque eu não sei se eu chego na quarta. Então esse para mim é outro culto. Deus abençoe eu chegar na quarta, é outro culto. E quando eu vejo, eu entrego o meu melhor no meu cantinho. Eu entrego tudo de coração. Sabe por quê? Porque eu estou cultuando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que enviou o Espírito Santo, que é, irmão, o Espírito Santo que é santo, puro e limpo. Deus te ama. E muitas das vezes a gente leva, não fala o preciosismo. Danilo e Alex me conhecem, eles me chamam de atrevido. 2 amigos que eu tenho. Você é muito doido? Não. Ou você fala, ou você não fala. Ou você tem, ou você não tem. Entendeu? Por que eu estou falando isso, irmãos? Prega a palavra. Insista. Seja qualquer tempo. Para poder encerrar, sabe, pastor Adilson, não tomar muito tempo. Fora de tempo. Tem como você pregar a palavra num ambiente que não é propício? Pensa comigo. Como que eu vou pregar a palavra em certos ambientes? Eu vou te dar um exemplo. Meu pai faleceu. Somos 7. E foi muito difícil. E Deus já tinha me mostrado tudo antes. Eu estava com ele no hospital, eu vi meu pai entrando para a cirurgia, saindo morto. E quando minha mãe virou e falou assim, eu quero que eu tenha tudo agora. Eu falei, sua mãe, eu até agora não consegui digerir nada. Ela, depois com jeito. Normal. E eu olhei os outros e fiz da forma que ela falou. Só que nesse dia, reuniu toda a minha família. Inclusive a parte da espírita. E meus primos, que você já conhece, estavam lá. Aí, minha mãe veio, pede um deles para poder fazer o culto. E Deus tinha falado comigo quando eu estava lá no cartório. Você vai falar de meu amor para toda a sua família hoje. E eu falei assim, não, Deus, mas talvez eu seja o que mais precisa de amparo hoje. Aí, preocupa não, fala. E quando chegou lá, meus primos, não, faço nada. Eu fiquei assim, amém, Senhor. E na hora ali que eu reuni todo mundo,
Aí eu peguei a palavra, que essa aqui não sai do carro, fica no celular. Irmãos, quer ver que a gente sabe como é que Jesus é o primeiro na sua vida? Qual é o primeiro aplicativo que você baixa? Porque o meu é o simples assim. Pequenos detalhes, Jesus é o primeiro. E eu peguei, já estava lendo a Bíblia, peguei a palavra. Aí todo mundo imaginou que você vai ler lá, né? Em Eclesiastes, o Espírito volta para o Senhor. Aí leio. Deus é vida. Deus é amor. E eu comecei a falar para os meus parentes. Minha tia, irmãos, só para vocês terem noção, eu tenho tia, para vocês entenderem, que às vezes a gente fala, o pessoal assusta, né? Eu tenho tia que vem, pessoal, dos Estados Unidos, da América Latina inteira, por carne com ela. Tem noção do que é isso? Se eu trouxer a minha tia aqui, lógico que não, mas assim, vai revelar coisas, número da carteira de identidade, dia que você fez exame, o nome do ex com o sobrenome, do atual, do não sei o que, a doença, a dor no pé, a dor no dedão, você vai falar assim, incrível. Vocês vão ficar assim, que é isso? É o diabo. O diabo sabe tudo o que acontece. Ele não é onipresente nem onipotente, mas tudo que você fala está mudado. E tem um demônio lá. E a comunicação dele é mais rápida que o Wi-Fi de internet. Chega longe e rápido. E dessa forma. E eu comecei a falar para eles. Minha tia, essa que é a chefona, no final ela veio e me abraçou. Você é o único que eu tenho coragem de escutar falar desse Jesus. Nenhum outro nessa terra tem autoridade para falar. Você vive. Por isso eu te ouvi. Tem noção do que é isso? Aí eu te pergunto. Você vive? Tem outra passagem bíblica em 1 Coríntios capítulo 3, a nossa carta lida. Você é uma carta de exemplo, uma carta de recomendação. Que carta que você tem sido na rua? Que carta, irmãos? Muitos aqui, talvez alguns aqui já jogaram bola comigo. Graças a Deus eu jogava bem. Seu pai que o diga, né? Ah, tá vendo ali, ó? Todo mundo tentava quebrar meus dois joelhos. E eu fazia gracinha com todo mundo. Mas pregava para todo mundo. Já teve vezes que eu estava jogando bola aqui no Campo Santinho, 5 pessoas vieram no culto depois. Eu olhei para a cara deles e falei, pastor Adilson, que isso? Ele está assim, sabe por que eu vim? Porque eu dei você pancada nos futebol inteiro. Nenhuma hora você falou palavrão. Nenhuma hora você agiu diferente. Pelo contrário, você sempre chamou a gente para vir para o culto. Missão que está na minha mão, irmãos. É fácil falar da missão do outro. Difícil eu enxergar a minha. E eu chamava, e chamo, até hoje. Por que eu estou falando isso? Por isso que eu falei com os irmãos que eu reluto de falar de mim. E se eu, irmãos, que sou totalmente falho, vocês não têm noção. Mas todo dia de manhã cedo eu oro, peço eu perdão pelo aniversário para consertar. Consigo fazer. Consigo pregar, consigo falar para quem está do meu lado. Porque eu creio que vocês conseguem. Eu creio que é possível. Tem muita gente do nosso lado querendo ouvir uma palavra. Tem muita gente do nosso lado querendo só um abraço. E muitas das vezes não fazemos. Ademir, lembra Ademir? Quantas vezes? O Ademir era amigo do meu irmão. O Ademir lembra. Hoje nós estávamos conversando com ele. Meu irmão até hoje não quer saber de Jesus. Bebe todas, fuma todas, está lá na vida totalmente desregrado. Da onde Deus tirou o Ademir, mudou a vida dele inteira. Um homem cheio do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o passado, mas o passado está morto enterrado. Que é um varão valoroso. E aí, irmãos? Às vezes está do seu lado. E a gente não fala. Às vezes a gente deixa de ir em determinados ambientes. Não, vou lá não, lá não me convém. O que eu estava fazendo lá no ambiente que eu sabia que ia ter bebedice? Deus queria tratar com o vândalo. E se eu não vou? Se eu sou santo demais para me misturar? Eu não estou falando que você vai sair daqui e vai sentar na beira do bar, não. Saiba onde é que Deus está te levando. E onde é que Ele te levar, faça a diferença. Aí está o detalhe. É fácil fazer diferença aqui dentro. Está aqui, irmã Selma, quantos anos o Daí, o filho dela, me conhece? Já viu alguma conduta diferente, irmão? Vai onde é que eu moro, irmãos? Podem perguntar, eu falo com todo mundo. Eu atendo 700 depósitos, eu posso bater no feio e falar, procura falar mal de mim. Sabe por quê? E antes na hora de falar qualquer coisa, eu falo com o pastor Adilson, sempre quando eu vou na cadeira conversar com ele. Se eu sei saber o bem, não faço, eu com medo do pecado. Muitas das vezes eu abro mão da minha vontade para fazer o bem. É, irmãos, é assim mesmo. Porque se você não fizer isso, você não abre mão da sua vontade, você não vai fazer o bem. Sabe por quê? Ah, não, eu não. É eu não, tanto eu. E não faço.
fazer, irmãos. A gente tem que falar. Mas a gente só vai falar de uma coisa, daquilo que você tem. Então, independente da situação, meu irmão, fale de Jesus. Deixe Jesus entrar na sua vida. Mas fala mesmo. Abra a boca. Mas a palavra é simples. Mas nosso Deus é simples mesmo. Ele nasceu na manjedoura. É simples, não é nada demais. É só abrir e falar. Abra, entrega. Tem pessoas do seu lado que precisam ouvir uma voz. Tem pessoas do seu lado que às vezes só precisam de um abraço. E muitas das vezes a pessoa só vai se abrir se você se abrir. Eu cheguei na pessoa, comecei a falar da minha mãe e do meu irmão. Vocês acham que não dói, não? Olha a situação. Eu não abri, você não quer ver? Aí eu contei uma historinha triste que eu estou vivendo. Ela me olhou, começou a chorar e desabafou. Ia suicidar, irmãos. Eu já mandei mensagem para o rapaz, como é que ela está? Está bem, pode ficar tranquilo que ela não fez merda. Graças a Deus. Sabe qual foi a minha oração hoje de manhã cedo? 5 horas da manhã, Senhor, leve ela na igreja. Leve ela na igreja. Trata com ela. Muda a vida dela quando ela pisar lá na porta da igreja. Missão que está na minha mão. É a missão que eu posso fazer. Muitas das vezes a gente não pode fazer a missão do missionário. O missionário vai ser enviado, mas a gente pode vir aqui e contribuir. Mas quando eu saio daqui, eu posso falar para o meu vizinho, eu posso falar para o meu colega, para o colega da faculdade. Eu fiz 2 faculdades. Sabe como é que eu conheci lá? Pastorzinho. Falava para todo mundo. Tudo eu tinha uma desculpa, tudo eu tinha uma passagem bíblica. O pessoal ficava, você não dá para falar, não, tudo você entra na Bíblia, você está fora. Sabe por quê? Porque você tem que ler, você tem que meditar. O pastor fala direto. Como você vai conhecer a palavra se você não lê ela? Como você vai viver se eu não sei o que eu tenho que viver? Como que eu vou desfrutar se eu não sei como eu vou desfrutar? Não tem como, está tudo aqui. Está tudo aqui. É só a gente querer praticar. Amém? Amém. Você vai pegar uma oferta daqui a pouco. O irmão Wander, como ele autorizou, vou falar. Estávamos num culto do diaconato. E eu sempre preguei o seguinte: tudo que você for fazer para o Senhor, faça o melhor. Sempre. Qualquer coisa. E nesse dia nós todos discutimos oferta e nada disso, lembra? E eu falei assim: eu quero que você entregue o melhor. Mas eu quero o melhor. Aí eu olhei para esse bom liderança, né? Difícil, né? Aí eu olhei assim. Aí sabe, o Espírito Santo que mostra, que conhece o coração do homem, de Deus. Aí ele revela assim para o Senhor Jesus, amado. Eu respirei de novo. Você não está trazendo o melhor. Você está entregando o que está sobrando. Você está entregando o que está sobrando. Eu quero que você entregue o melhor. Se Deus não te devolver, não te der o que você vai pedir agora, você me procura e eu te devolvo. Ousado, né? Fiz isso na igreja de Fabrício, ele doidou meu primo. Pedi o pessoal para levar uma oferta. Eu falei assim: ó, você vai colocar um pedido. Se Deus não fizer, você procura o meu primo. Você vai falar para ele quanto você deu de oferta e eu te devolvo 5 vezes mais. Hoje é culto de missão. Está falando um doido que Deus mudou a vida com 1,10. O Elton lembra, né? Elton lembra, né? 1,10. Mudou mesmo. Hoje você tem a oportunidade de mudar a sua vida profissional, de mudar tudo na sua vida com uma oferta. Pastor, não estamos aqui, não. É você e Deus. Quando você for entregar a sua oferta, entrega de coração. Não entrega só, graças a Deus, aleluia, porque tem. Benção por isso aqui. Mas não por isso. Entrega para o Senhor. Salva lá aquele missionário. Entra lá, para quando ele entrar lá que estiver pregando, usa ele. Faz isso. Irmãos, Deus é testemunho. Às vezes eu estou sentado ali, aí está a esposa, a netinha e tal. Vou dar envelope. Irmão, eu fico, com todo respeito, tá, irmão? Pessoal, tá? Pessoal, tá, pastor Adilson. Eu reluto para colocar uma oferta e colocar vários envelopes, irmão. Então, não, mas vocês não têm noção quanto me dói. Aí, família, oh Deus, eu fico ali, oh Deus. Amém, Deus, amém. Sabe? Eu dou uma oferta. Quando Deus coloca para dar 2, eu dou 2 ofertas. Mas eu faço uma. Não estou falando que você está errado, pelo contrário, está certo. Vai abençoando mesmo, é bom levar a bênção para casa, mas faça uma. Hoje você tem a oportunidade de sua vida ser mudada. O Wander, ele tinha um Uno. O sonho dele era trocar o carro. Eu não estava sabendo de nada. De nada.
E eu falei no culto, entrega de coração, se Deus não te der, acabou. Certo dia que no culto de homem, ele me pediu para dar um testemunho, eu fui embora chorando dentro do carro. Ô irmão, você lembra aquele dia? Você lembra? Você lembra mesmo? Pessoal, lembro. Só foram tantos, mas eu lembro alguns. Teve um dia, Elis, você fez isso, você lembrei. Aquele dia eu entreguei tudo que eu tinha. E o único que eu tinha era o aluguel da casa que eu tinha recebido. Eu não tinha mais nada. E eu precisava daquele dinheiro. E Deus tocou. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro todo e coloquei no carro. Porque eu pregava assim, vocês vão entender. Está no culto de diaconato. Eu não usava o local, eu ficava aqui embaixo. Aí você pega uma oferta, é diferente, né? Você trazer aqui, vamos ser sinceros, você torce uma pista, né? Poxa, você torce vem cair com a mão na minha cabeça e orar. Ah, esse maluco aí, né, irmão? Esse malucão aí, não é? Eu falava, não é um malucão que não, aqui é Deus do mesmo jeito. E ele trouxe. Aí ele falou assim, irmão, eu troquei, peguei minha moto, peguei isso, peguei aquilo, Deus fez e foi falando. Eu fiquei olhando assim, eu falei assim, meu Deus, maravilhoso. Deus faz, irmãos. Então hoje, assim como Deus mudou minha vida, a minha oração é que quando você passar em cima deste altar, que Deus mude a sua também. Que você não conheça a palavra desemprego na sua vida. Que você não conheça mais a palavra não tenho o que comer dentro de casa, não vivi. Não tenho isso, não tenho aquilo. Que Deus possa fazer o melhor na sua vida. Mas entregue de coração. E a partir de hoje, viva essa palavra. Pregue a palavra a todo tempo, a todo momento. Quer seja oportuno ou não. Mas só cabe a nós fazer isso. Com testemunho, com vida de oração, conhecendo a palavra. Amém? Pastor Adilson. Glória a Deus.